Após mais de um mês, o prédio localizado no centro de Santa Maria foi desinterditado, perante a apresentação de um laudo comprovando estabilidade estrutural. Entretanto, a Prefeitura ressalta que ainda estão pendentes a execução de reparos na marquise inferior e a entrega do laudo da fachada. A fiscalização de marquises e a entrega de laudos técnicos não são novidade, sendo inclusive previsto em lei e decreto municipais há muito tempo. Em dezembro de 1988, foi sancionada a Lei 3.073, que estabelece a obrigatoriedade da manutenção de prédios urbanos. Com base nesse documento, surge o Decreto 373, de junho de 2002, que torna obrigatório também que, após a expedição da Carta de Habitação, proprietários ou administradores de edificações, obras ou imóveis que tenham marquises, sacadas ou outro tipo de estrutura sobre o passeio ou via pública apresentem ao Executivo laudos de vistoria das condições de manutenção dessa estrutura a cada 5 anos. O decreto em questão também prevê que os laudos de vistoria terão validade de até 5 anos. Quando apontados danos estruturais ou de conservação, o laudo deve conter providências para a solução destes problemas. Além disso, o responsável do imóvel que não apresentar o documento será notificado para proceder com o início dos reparos no prazo de 30 dias e, no final, apresentar um novo laudo. O não cumprimento do regulamento municipal resulta em diversas implicações, que vão desde a interdição total ou parcial até a aplicação de penalidade. Ao Diário, o engenheiro civil e professor da Universidade Federal de Santa Maria, Eduardo Risati, explica no que consiste o laudo técnico, como é feita a inspeção de uma marquise e qual é a importância desse processo na preservação da vida e segurança da população. Esse processo no laudo técnico, inicialmente, começa quando o profissional é solicitado, demandado por alguém, ele vai até a edificação e faz o primeiro um exame ocular, ou seja, visita a edificação, verifica o que a edificação está apresentando como patologias e, nesse momento, se ele achar que essas patologias encontradas pelo exame ocular colocam em risco a estrutura, ele tem por obrigação interditar ou fazer uma proteção. E, posteriormente, então, através dessas informações, ele faz uma análise, que nós chamamos de anamnésia, que consiste na busca de informações, ou seja, data de construção, projeto, se existe projeto, quem construiu, como foi construído, se consegue falar com as pessoas que falaram, ou seja, entender todo o processo de construção da edificação para poder tentar fazer, então, o diagnóstico. Se, com todas essas informações buscadas, que às vezes não são encontradas, ele tem necessidade para poder chegar a um diagnóstico, pode recorrer a exames complementares, né, ensaios complementares, que, então, retorna-se à edificação e busca, através desses ensaios complementares, informações que vão que vão subsidiar ele no diagnóstico do que está acontecendo na estrutura. Posteriormente a esses exames, então, com todas essas informações, ele elabora um diagnóstico do comportamento e da situação que encontra-se a estrutura e, a partir daí, faz uma avaliação se a estrutura pode ser recuperada ou não. Segundo Risati, a verificação das marquises, em grande maioria, é feita pela parte de cima da estrutura, não sendo possível avaliar com precisão pela parte de baixo. Diante a todas as condições nas quais um especialista pode ser convocado para produzir um laudo técnico, a inspeção de marquises tende a ser a mais preocupante. No caso de marquise, eu acho que tem que se ter uma preocupação constante e sistemática junto com uma fiscalização para ver se os prédios, os condomínios estão cumprindo a legislação de que se está a cada periodicidade prevista em lei, é apresentado esse laudo. Acho que isso é uma preocupação importante, porque depois que o acidente ocorre, fica muito muito complicado. E a outra, no caso de uma estrutura, né, e o que a gente acontece, o laudo técnico de uma estrutura deve ser feito por um especialista, tá? Porque eu sempre falo isso nas aulas, que é o ministro, uma opinião numa estrutura é fácil, uma boa opinião não é muito simples, não é muito fácil. A fiscalização de marquises no município é uma ação de prevenção.
sendo necessário que todas as partes envolvidas cumpram com as responsabilidades devidas. Por nota, a Prefeitura de Santa Maria enfatiza a importância do cumprimento do regulamento, no qual diz que a cada 5 anos, todos os prédios devem contratar profissionais habilitados para a elaboração de laudos que atestem a estabilidade da marquise. Independente de fiscalização, cabe ao responsável pela edificação manter os laudos de marquises atualizados.